Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu de novo. Estamos aqui para mais uma aulinha sobre texto, gramática. Pronto. Só acertando uma coisinha ali. Mais uma aulinha de gramática. Lembrando que a gente tem 3 módulos, né? Então a gente tem 3 objetos de estudo. E a aula agora a gente parte para morfologia, né? A gente estudou sintática, a gente estudou análise de texto, análise e interpretação, e agora a parte morfológica. O tema dessa aula é dividido em 3 aulas, em 3 módulos diferentes, porque é um assunto um pouco mais extenso, né? É o estudo dos verbos. Para o estudo dos verbos, vocês vão usar o caderno de vocês na página 116, módulo 5, verbos 1, tá bom? A aula de hoje eu vou dar essa introdução sobre o que é verbo, sobre como ele se flexiona, e vamos partir para o nosso primeiro objeto de estudo do presente e da oposição entre o modo indicativo e o modo subjuntivo, tá bom? Quem não abriu o material ainda, dá um pause, abre o material e volta aqui rapidinho, tá bom? Vou começar a apresentação. Bora lá. Tela inteira, vamos lá, compartilhar. Compartilhou? Beleza, compartilhando. Vamos aqui para o material de vocês para a gente começar. Olha lá que legal. Verbos 1, módulo 5. Vem uma definição, a princípio, do gramático que eu mais gosto de estudar, que é o Evanildo Bechara. Ele tem, às vezes, ele é um pouco mais complicado de entender, mas ele dá umas definições ótimas para o que a gente precisa em língua portuguesa. E olha como que ele define verbo para a gente. Verbo é a palavra que, exprimindo ação ou apresentando estado ou mudança de um estado a outro, pode fazer indicação de pessoa, tempo, modo e voz, certo? Pessoa, tempo, modo e voz. Legal. Só retomando aqui, que o verbo, quando a gente estuda na análise sintática, a gente chama de verbo nocional e de verbo não nocional, verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo. Quando o gramático diz que ele pode apresentar um estado ou uma mudança de estado, a gente está falando daqueles verbos de ligação, né? O ser, estar, o permanecer, e quando exprime uma ação, os verbos nocionais, ou transitivos ou intransitivos. Mas o mais importante para a gente estudar hoje é saber o que e quais são as flexões que um verbo pode ter, né? As flexões verbais. Como é dito aqui, ele pode fazer indicação de pessoa, tempo, modo ou voz. Vamos ver aqui na apresentação que eu fiz, que está um pouquinho mais estruturado, como se eu estivesse escrevendo isso aqui na lousa. Olha só. Então, nosso objeto de hoje é o estudo dos verbos, principalmente o tempo presente dos verbos e a diferença entre usar um modo subjuntivo e utilizar um modo indicativo, né? Lembrando, como a gente disse anteriormente, o verbo se flexiona em pessoa, em número, em modo, em tempo e em voz. Pessoa, ele pode ser a primeira pessoa, a que fala, a segunda pessoa, a pessoa com quem se fala, ou a terceira pessoa, a pessoa de quem se fala, né, o assunto. Se o verbo estiver no singular, a gente utiliza um pronome para conjugá-lo, né? Eu utilizo eu para a primeira pessoa do singular, o nós para a primeira pessoa do singular, o tu para a segunda do singular, o vós para a segunda do singular, do plural, me desculpe, eu primeira do singular, nós primeira do plural, tu segunda do singular, vós segunda do plural, e ele ou ela terceira do singular, eles ou elas terceira do plural, certo? E é importante a gente saber isso, porque se a gente pegar um verbo, a gente sabe que ele passa por todas essas pessoas. Pega, por exemplo, o verbo assistir, né? Que foi da nossa outra aula, que a gente viu que tem várias regências. Eu assisto, tu assistes, ele assiste.
Nós assistimos, vós assistis, eles ou elas assistem. Flexões de número e de pessoa do verbo. A próxima flexão verbal é a flexão modo e tempo. Vejam que número e pessoa estão relacionados, enquanto modo e tempo também se relacionam entre si. São 3 modos verbais: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo, tem aí também no material de vocês, é o modo do real, não havendo dúvida ou hipótese. E no material de vocês diz assim, um exemplo: eu aprendi os verbos. Não é uma coisa, uma suposição, não é um desejo, é uma coisa, é um fato real. Pode ser negativo, pode ser negativo, pode ser positivo, né? Mas é um fato real que não deixa espaço para suposições. Esse é o modo indicativo. Vocês vão falar assim, nossa, mas está meio complicado, como é assim o modo real? Quando a gente falar do subjuntivo, vocês vão ver a grande diferença que tem entre um e outro. No modo indicativo, a gente pode flexionar nos seguintes tempos: no presente, no pretérito, que são 3 pretéritos, né? 3 passados diferentes do indicativo: imperfeito, perfeito e mais que perfeito. E no futuro, futuro do presente e futuro do pretérito, que também é conhecido como condicional, tá? Hoje nós vamos nos ater bastante ao presente, presente do indicativo. E nessa oposição entre ele e o subjuntivo, por que tem oposição entre indicativo e subjuntivo? Olha só, enquanto o indicativo é o modo do real, o subjuntivo é o modo do possível, é o modo do provável, da suposição, do desejo. Vai ter um exercício que a gente vai fazer aí à frente, que ele fala no tal do volitivo. O que é uma expressão volitiva? É uma expressão que demonstra uma vontade, um desejo. Toda vez que ouvirem a palavra volitivo, então, lembre-se de desejo, de vontade. O subjuntivo tem 3 tempos para a gente flexionar o verbo: presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Olha a diferença quando a gente faz a mesma oração do indicativo. No indicativo, a gente tinha eu aprendi os verbos. É o modo real, não tem dúvida, não tem hipótese. Se eu colocasse essa mesma oração no subjuntivo presente, por exemplo, ficaria que eu aprenda os verbos. Olha a diferença para o indicativo. Agora eu tenho um desejo, tenho um provável, um possível, né? No pretérito perfeito, se eu aprendesse os verbos, olha aí também uma suposição, uma coisa que poderia ter acontecido se eu aprendesse. E no futuro, quando eu aprender os verbos, tá bom? Essa é a oposição que a gente quer colocar entre o real e o possível, imaginário, desejável. E o imperativo, que vai ser objeto de um módulo à parte, é o módulo do pedido, da súplica, da ordem. Imperativo, afirmativo, aprenda os verbos. Negativo, da linguagem coloquial, não aprenda os verbos. Indica uma ordem, um pedido, uma súplica, tá bom? Seguindo aqui, voltem, por favor, no material de vocês. Tá vendo esse número 4 aqui, ó? Tá escrito assim: modos verbais são 3, presente, pretérito e futuro. Não, a gente acabou de falar que modos verbais são 3, indicativo, subjuntivo e imperativo. Aqui não são modos, aqui são tempos verbais. Está escrito errado no material de vocês. Então são 3 os tempos verbais: presente, pretérito e futuro. Especialmente na aula de hoje, a gente vai trabalhar o presente verbal. A gente fala assim, presente é muito fácil, presente é o que está acontecendo agora, não é o que ficou no passado, nem o que ainda vai acontecer. Basicamente é isso. Só que a gente utiliza o presente para muito mais situações do que apenas essa, de narrar uma coisa que acontece enquanto se fala, né?
A primeira situação é exatamente essa, em referência a fatos que se passam no momento em que falamos. O que você faz aqui a esta hora da noite? Estou corrigindo os exercícios. Olha, o que você faz, presente, estou corrigindo os exercícios, presente. Mas olha só, não é só uma coisa que acontece no momento que se fala que a gente usa o presente. Olha esse outro exemplo. O presente pode indicar também uma verdade geral, sendo comum em expressões proverbiais. Trata-se do presente durativo ou universal. Marquem, por favor, presente durativo ou universal. O presente que dura, o presente que você diz uma verdade, que você diz um provérbio, um dito popular. Devagar você vai longe. Quem tudo quer, tudo pode. Nossa, não estou lembrando de um. Deus ajuda quem cedo madruga. Presente durativo, presente universal. Quando você dá um ditado popular, quando você diz um provérbio, é outra utilização do presente. Também pode indicar uma ação praticada regularmente, um hábito. Trata-se do presente frequentativo. Lavo a calçada no domingo, depois do almoço. Eu não estou dizendo que eu vou lavar a calçada no domingo, quer dizer que eu constantemente lavo essa calçada aos domingos. Tá? Olha o meu verbo aqui, lavo, está no presente, esse é chamado de presente frequentativo. É comum, na linguagem do dia a dia, empregarmos o presente ao invés do futuro, para indicar a realização próxima de uma ação. Amanhã, passo na sua casa. Eu não digo, na linguagem coloquial, amanhã passarei na sua casa. Né? É muito difícil a gente utilizar futuro, né? Ainda mais sem uma locução verbal. Às vezes a gente diz, amanhã eu vou passar na sua casa. Então, você esqueceu de levar o seu material que a gente estava estudando. Nossa, esqueci mesmo, amanhã eu passo lá para pegar. Olha só, amanhã passo. Amanhã é futuro, mas o verbo está no passado. Por isso, por que eu uso o verbo no passado? O verbo está no presente. Por que eu uso o verbo no presente? Porque é um futuro próximo da realização, tá bom? E isso é muito mais coloquial do que formal, né? Do que da norma culta da língua portuguesa. E o último, e que aparece bastante em prova, é o tal do presente histórico ou narrativo. E o uso desse presente histórico narrativo é muito comum na linguagem jornalística. Nas manchetes de jornais, eles utilizam um presente para indicar uma coisa que já aconteceu. Porque pensa, quando, por exemplo, não existia internet e as notícias não saíam na hora, né? Acontecia uma coisa num dia, tinha que acontecer até umas 9 horas da noite, daí no jornal do dia seguinte ia aparecer, né? Quem acompanha futebol, às vezes assistia um jogo da Libertadores na quarta-feira à noite, que terminava 11 horas da noite, e queria ver as notícias no jornal impresso no outro dia. Geralmente não acontecia, porque não dava tempo de imprimir, né? Mas, tira isso à parte, pensa que o jornal ia aparecer no outro dia. Morreu John Lennon, por exemplo. Eles não vão dizer no jornal, morreu John Lennon. Eles vão dizer, morre John Lennon. Porque a ideia do jornal é que o fato está próximo da narração que ele está construindo. Para o jornal é muito importante que ele seja o mais instantâneo possível. Então, utiliza-se o presente para contar um fato passado. É o tal do presente histórico narrativo. Morre Tancredo Neves. A manchete está falando de um fato que já aconteceu, mas se usa no presente. Em termos de internet é muito mais fácil, né? Porque uma coisa acontece agora, estou agora às 15h55, às 15h56 já vai ter notícia em tudo quanto é lugar, né? Então, se utiliza até mais o presente histórico do que nessa questão, tá bom? E, antes de passar aqui para a locução verbal, só quero mostrar aqui para vocês que eu fiz um quadrinho resumo, utilização do tempo presente, proximidade, fatos que se passam no momento em que falamos, verdade geral, expressões proverbiais, ação praticada regularmente, hábito, realização de uma ação futura,
uma ação no futuro próximo e fato já ocorrido no passado, presente histórico, muito utilizado em manchetes de jornal, tá bom? Locução verbal, a gente já falou bastante disso, né? Toda vez que a gente fala locução, a gente tem mais de uma palavra expressando o sentido de uma só. São 2 ou mais verbos, com o valor de um deles só. Vou partir de madrugada, partirei de madrugada. Estava começando a ventar, que é igual a ventava, né? 3 verbos para indicar um só, tá bom? Legal. E aspecto verbal. Isso aqui é uma situação um pouco mais da semântica em si, não tanto da morfologia. Entenda-se aspecto verbal como o momento em que a ação é fotografada. O aspecto verbal se refere ao desenrolar dessa ação verbal. Olha só, aspecto incoativo, a ação está no seu início. Começou a chover. Durativo ou cursivo, continua chovendo. E conclusivo, parou de chover. A gente está falando da mesma ação da chuva, só que em uma começou, na outra, opa, voltou o C aqui, a outra continua, e a última é que parou de chover. São verbos que indicam transitividade das coisas, que indicam o decorrer das coisas, né? E que tem esses nomes mais complicados, mas eu não ficaria muito preocupado com eles, não, sabe? Aspecto ativo, durativo, conclusivo. O importante é você saber a semântica dessas estruturas, para indicar que a ação verbal está ocorrendo, né? Ou está começando, ou está continuando, ou acabou de acontecer. Legal? A última parte que eu quero passar para vocês de teoria nessa primeira aula, módulo 5, volta aqui em verbos, é uma sugestão para vocês. Olha só, quando vocês quiserem, vocês têm uma dúvida de uma conjugação, você tem um verbo que você não sabe como vai utilizá-lo, vem aqui nesse site, ó, conjuga-me.net. Nesse site você coloca o infinitivo de um verbo e ele vai te dar toda a conjugação em todos os modos e tempos, até as formas nominais do verbo. Vamos pensar no verbo aqui. Tá aqui, ó. Vamos colocar o verbo... Nossa, bateu um sol na minha cara agora. O verbo vai ser o verbo queimar, porque tá feio o negócio aqui. Queimar. Olha só, verbo queimar, formas nominais aqui, né? Gerúndio queimando, particípio passado queimado. E segue aqui, ó, modo indicativo, modo subjuntivo, que em português de Portugal, em Portugal eles conhecem como conjuntivo, e modo imperativo, né, afirmativo e negativo, tá bom? E algumas outras informações sobre esse verbo queimar. Muito interessante esse site, eu utilizo a todo momento. Legal? Para a nossa aula ser rapidinha, nós vamos pular alguns exercícios. Vamos, por favor, no exercício 3. Vou aumentar aqui para vocês não verem as respostas antes da hora. Aqui, exercício 3. Para a questão 1, 2, 3. Opa, pulei um aqui já. Complete os espaços pontilhados utilizando os verbos dos parênteses no presente do indicativo ou no presente do subjuntivo. O que é importante nesse exercício? Você entender a semântica, você entender o que quer ser dito e saber se é um pedido, se é uma possibilidade, se é uma vontade ou se é uma certeza, se é algo real, né? Hoje nós, artistas, aqui a fim de parabenizá-los por esse grande evento. Nós, terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural do verbo vir, no presente, né? Nós vimos. Terceira pessoa no presente do subjuntivo, no plural, nós venhamos. Hoje nós artistas venhamos? Não, né? Aqui está muito tranquilo que é uma situação real. Hoje nós artistas vimos aqui a fim de parabenizá-los. Tá bom?
Talvez nós de ajuda. Quem sabe vocês colaborar. O verbo é precisar e o verbo é querer. Talvez nós precisamos de ajuda ou talvez nós precisemos de ajuda. Agora está mais fácil, né? Porque quando a gente tem um subjuntivo, geralmente, na grande maioria das vezes, a gente vai ter uma palavrinha que indica uma dúvida, que indica uma incerteza, uma possibilidade. Talvez nós precisemos de ajuda. Quem sabe vocês querem colaborar ou queiram colaborar? Agora é um pouquinho mais difícil, né? O querem é indicativo, queiram é subjuntivo. Mas aqui, ó, o quem sabe não me deixa utilizar nenhuma outra expressão que não indique uma possibilidade, né? Quem sabe, talvez é o mesmo que quem sabe. Então aqui é o subjuntivo também. Quem sabe vocês queiram colaborar. Então talvez nós precisemos, quem sabe vocês queiram. Vamos aqui. Opa, pulei página demais, né, gente? Nossa, o que eu fiz aqui? Volta na página. Peraí, gente. 119. Isso, é aqui mesmo, pessoal. A letra C agora. Opa, sem mostrar a resolução. Os palhaços, as crianças internadas, que de cidades distantes. Entreter e provir. Os palhaços, tem alguma palavrinha que indica uma dúvida, uma incerteza? Não. Então, eu teria ou entretém ou entretenham. O certo aqui é indicativo. Os palhaços entretêm as crianças internadas que de cidades distantes. Provir, né, que vem de algum lugar. Provir, a gente usa a mesma conjugação do verbo vir. Então, que provém de cidades distantes. A grande questão aqui, minha gente, é vocês saberem que quando a gente está no plural, os palhaços entretêm com circunflexo. As crianças internadas que provêm com circunflexo também. Se a gente coloca aqui, ó, provir no conjuga-me, ele, ela provém com acento agudo, eles, elas provêm com acento circunflexo. Entreter, a mesma coisa. Ele, ela entretém, eles, elas entretêm com circunflexo. Então, quando a gente tem terceira pessoa do plural de verbos como vir, como entreter, ele ganha o acento circunflexo. É diferente do que a gente vai ver no exercício na letra E, daqui a pouquinho. O D, os hospitais não de recursos, por isso não se a fazer cirurgias de emergência. Aqui, novamente, né, não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma possibilidade, é tudo indicativo, tudo real. Os hospitais não dispõem de recursos, por isso não se predispõem a fazer cirurgias de emergência. Gente, e se eu chegasse aqui no começo dessa oração e colocasse um talvez? Talvez os hospitais não disponham de recursos, por isso não se predispõem a fazer cirurgia de emergência. Entenderam a diferença entre dúvida, entre possibilidade e entre real? Tá bom? Legal? Outra coisa para dizer aqui? Não. Não, a gente vai falar de conjugação mais para frente ainda, questão de primeira, segunda e terceira conjugação. Não é o caso agora. A letra E é o último, né? Os antigos moradores, rever, saudosos os rios, que das montanhas. Novamente, né? Não tem nenhuma palavra aqui que dá uma ideia de incerteza, só tem coisas reais. Os antigos moradores revêem
saudosos os rios que vêm das montanhas. A grande questão aqui, ó, é o revêem. Revêem não tem circunflexo. Eles revêem, plural. Antes tinha, né? Mas depois do acordo ortográfico, esse circunflexo aqui caiu. É revêem sem circunflexo. Os rios que vêm da montanha. Aí sim, com circunflexo. Certo? Causa muita dúvida também a oposição entre o verbo vir e o verbo ver. Né? Joguem depois os dois no conjuga-me e vejam na conjugação como é parecido em certa parte e bem diferente em outra parte. O importante aqui, minha gente, volta aqui na apresentação para vocês verem uma coisa sobre o subjuntivo. Vocês viram aqui que quando eu passei para vocês os tempos do modo subjuntivo, eu coloquei aqui o que, aqui o se, aqui o quando, né? E só que esse que, esse se, esse quando é só para ajudar a você a conjugar o verbo adequadamente. Que eu venha, se eu viesse, quando eu vir, né? Que eu coma, se eu comesse, quando eu comer, que você estude, se você estudasse, quando você estudar. Daí vocês falam assim, então se eu tenho esse que, eu tenho esse se, eu tenho esse quando, vai ser sempre subjuntivo. Não. Não, não, não. Olha aqui o se. Por isso, não se predispõe. Aqui está indicativo e tem um se antes. Porque esse se não não está dando a ideia de uma dúvida, de uma incerteza. Então, quando for fazer esse tipo de exercício, prestem bastante atenção na semântica, né, no que o enunciado quer dizer, tá bom? Muito cuidado para fazer as coisas automaticamente. Eu quero que vocês vão para mim, por favor, no exercício 5. Olha só, texto, já quase apareceu a resposta. Texto para a questão 5. Ficam desde já excluídos os sonhadores, os que amem o mistério e procurem justamente esta ocasião de comprar um bilhete na loteria da vida. Se a primeira frase fosse volitiva, opa, o que é volitivo mesmo? Olha aqui, ó, expressa um desejo, né? Expressa uma vontade. Os verbos, e o segundo e o terceiro verbos destacados, segundo e terceiro. A primeira fosse volitiva, né? Conotassem ação no plano da realidade, teríamos, respectivamente, as seguintes formas verbais. Opa! Ele quer que a primeira seja volitiva e a segunda e terceira seja real. Então, se a primeira é volitiva, ela tem que estar no modo subjuntivo. E no plano real, elas estão aqui no modo subjuntivo, a gente passa para o modo indicativo. Está no indicativo, passa para o subjuntivo. E as duas estão no subjuntivo, passam para o indicativo. Ficam é indicativo, né? Passando para o subjuntivo, fiquem, né? Aqui ficam eles, né? Os sonhadores, terceira pessoa do plural do indicativo. Fiquem, terceira pessoa do plural do subjuntivo. Então, põe entre a A e a D. Os que amem, tá no subjuntivo, no indicativo vira amam, né? Porque é presente, não é amassem. Tem que sempre se preocupar com o tempo verbal também. Se está no presente, tem que se manter no presente. Amem, procurem, procuram. Então, aqui está bem fácil. Alternativa D, na questão número 5. Passem para mim, por favor, na questão número 6. Receita de mulher. Eu acho um pouco machista esse texto, mas vamos lá. As muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. É preciso que haja qualquer coisa de flor em tudo isso. Qualquer coisa de dança, qualquer coisa de haute couture, né? Alta cultura. Em tudo isso. Ou então que a mulher se socialize elegantemente em azul, como na República Popular Chinesa. Não há meio termo possível. É preciso que tudo isso seja belo. É preciso que de súbito tenha essa impressão de ver uma garça apenas pousada,
e que um rosto adquira de vez em quando essa cor só encontrável no terceiro minuto da aurora. Né? Quem é ele para ditar o que a mulher tem que ser? Mas tudo bem, ele é o Vinícius de Moraes. Tendo em vista o contexto, o modo verbal predominante no excerto e a razão desse uso são, vamos ver, a gente sabe o modo verbal, as muito feias, que me perdoem, é preciso que haja qualquer coisa, que a mulher se socialize, que tudo isso seja belo, é preciso que tenha essa impressão, olha só, né? Que esse sol pare de bater na minha cara também, tá horrível. Tudo está expressando desejo, né, minha gente? É tudo volitivo. Se é volitivo, não é o modo real, né? É o modo subjuntivo. O modo predominante nesse certo é o subjuntivo, porque ele indica a vontade ou desejo, ou porque ele sugere condições hipotéticas. Acabamos de falar, né? Vontade ou desejo. Modo verbal predominante, blá, 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 blá. C. Resposta C para o exercício 6. Pulem rapidinho aqui para mim pro... Ai, cadê? Pula 7, pula 8, pula 9, pula 10. Vamos para 11, só para a gente finalizar aqui. Falei para vocês que ia ser rápido. Questão número 11. Texto para... Ah, não, tem um texto aqui antes, gente. Peraí. Desce lá. 11. João, barra zero, Wagner Moura, é um cientista genial, mas infeliz, porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, Aline Moraes, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus eventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história, nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar essas coisas? Acertar as coisas? Esse filme eu achei bem ruim, na verdade, sabe? Comecei a assistir, daí eu dormi, eu tenho um probleminha com dormir em filme também, que é horrível, mas tá bom. O que ele quer saber? Qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme? Olha só, se vocês prestarem atenção, é aquilo que eu falei para vocês da linguagem jornalística, né? A linguagem jornalística usa tempos verbais no presente para dizer que esse passado não é tão longe do que está acontecendo agora e te dá familiaridade, né? É a mesma coisa que uma sinopse de filme faz, né? Ele não conta uma história no passado porque fica um pouco maçante. Quando você usa verbos no presente, a narração fica mais ágil, né? Fica mais próxima. Então, como a gente está estudando o verbo, logicamente a resposta vai ser referente a verbo, né? O que acontece? A descrição dos fatos com verbos no presente indicativo como retorna e descobre. É o aspecto que atualiza os eventos apresentados na resenha, né? Uma resenha crítica, né? Que a gente chama de sinopse, né? É a alternativa B na questão 11. O emprego dos verbos no presente permite, faça, retorne, descobre, precisa, tenha, atualiza a narrativa sobre o filme, conferindo vivacidade ao relato e despertando o interesse do leitor. Tá bom? Rapidíssimo. Essa foi a nossa aula sobre verbos. Não tem TC dela por enquanto, porque o TC vai ser quando a gente terminar as 3 aulas sobre verbo. Mas eu quero que vocês vejam esses outros exercícios que a gente não fez, para não estender muito a videoaula. Façam e comentem na plataforma as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? A gente resolve isso junto. Muito obrigado, gente. Até mais. Cadê aqui agora? Opa, volta aqui.